Paz seja convosco, irmãos. Hoje estamos começando mais um vídeo dos pontos de fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional, número 4. O Espírito Santo é o poder de Deus. Gênesis 1, versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Números 11, 25. E Yahvé desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Juízes 14, 5 ao 6. Sansão desceu a Tana com seu pai e sua mãe e, ao chegar perto dos vinhedos de Tana, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O espírito de Yahvé veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito, mas não contou ao seu pai nem sua mãe o que tinha feito. Lucas 5, versículo 17, capítulo 24, 49. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Atos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem, para dar entendimento e guiar toda a verdade. Neemias 9, 20. Deste-lhes teu bom espírito para torná-los prudentes. Não recusaste o maná à sua boca, e lhes desta água para sua sede. João, capítulo 14, versículo 17 e 26, capítulo 16, versículos 7 ao 13. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Mas o Paraclito, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, vos ensinará tudo o que vos recordará, tudo o que vos disse. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for o Paraclito, não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou ao Pai e não mais me vereis, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras, para a edificação da igreja por meio dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 7 e 11,
capítulo 12, versículo 1 e 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um dos seus dons, conforme lhe apraz. Procurai a caridade, entretanto, aspirai os dons do Espírito, principalmente profecia. Assim também vós, já que aspirais os dons do Espírito, procurai-te-los em abundância, para a edificação da Assembleia. Marcos 16, versículo 15 ao 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pregarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E lhes sairão a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam, levando-nos para a plena santificação. Romanos 1, 4. Estabelecido Filho de Deus com poder com sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2,13. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante da santificação do Espírito e a fé na verdade. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus e não uma terceira pessoa de uma trindade. Em muitos textos, onde aparece a expressão poder de Deus, em outros é identificado como Espírito de Deus. Não há orações dirigidas ao Espírito. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. 2 Coríntios 13:4. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, todavia com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vós. Efésios 1:19. E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz? Não foi incluído nas saudações apostólicas. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em todos vós. Salvo que fala a comunhão do Espírito Santo e não comunhão com o Espírito Santo. Também não se faz menção do Espírito Santo como estando assentado num trono, sempre é simbolizado por coisas impessoais. Irmãos, terminando mais um vídeo dos pontos de fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional. Deixem um like, se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de todos. Paz esteja convosco.